Shalom! Tudo bem? Vamos continuar a nossa jornada com o hebraico. A gente tem uma longa caminhada já atrás da gente, a gente fez muitos progressos juntos. Eu sei que você deve estar empolgado. Você já deve estar conseguindo ler muito melhor do que nas primeiras aulas. E essa leitura deve ser praticada todos os dias. Não esquece também de trabalhar no seu vocabulário. Quando a gente é criança, a gente aprende vocabulário devagar, sem pressa, demora anos para montar. Mas o hebraico não é bem assim. Como adultos, a gente tem que começar a ler, estudar, praticar o vocabulário e aumentar esse vocabulário diariamente. A minha sugestão é que você tente memorizar umas 10 palavras por semana e que você leia essas palavras todos os dias, pelo menos uma vez por dia. Mesmo as palavras que você já sabe, toma uma oportunidade para revisar, revisa essas palavras, continua trabalhando nas palavras novas. E persista. Vai valer muito a pena quando a gente estiver lendo mesmo fluentemente, quando a gente estiver entrando no significado do texto, você vai ver que abriu uma nova janela na sua vida, uma janela para o texto bíblico de uma maneira extremamente interessante e enriquecedora. A gente viu então nas últimas aulas, falamos sobre substantivos e adjetivos, falamos sobre o construto e você já aprendeu a montar pequenas expressões em hebraico e como identificá-las no texto. A aula de hoje vai ser sobre os sufixos pronomiais. Eu mencionei os sufixos quando a gente falou das palavras definidas, ao falar do construto. E a gente viu que o sufixo ligado na palavra dá uma certa definição para a palavra. Mas a gente não chegou a entrar no assunto, não viu nenhum exemplo. É hoje. Hoje a gente vai ver as tabelas, falar para vocês quais são os sufixos, como identificá-los e como é que eles trabalham com palavras diferentes, substantivos, preposições, etc. Vamos lá? O sufixo pronomial é basicamente uma abreviação do pronome. Os pronomes vocês já conhecem, a gente vai dar uma revisada rapidinho, vamos ler comigo cada um deles, como vocês têm praticado, porque eu pedi semana passada, eu tenho certeza que vocês praticaram todos os dias. Vamos lá, primeira pessoa, Ani, Anochi, Ata, At, Hu, Hi. אנחנו, אתם, אתן, אתנה, הם, hema, hena. É muito importante que nesse ponto você tenha esses pronomes bem memorizados. Vou aproveitar para dar outra dica que eu gosto. Essas tabelinhas que vocês veem, se vocês quiserem, vocês podem imprimi-las e colocar perto. Quando eu estudava hebraico, eu imprimia elas, colocava espalhado na mesa onde eu estudava e usava como referência. Eu estudava um pouco de memorização também, mas muitas vezes só de tê-las acessível eu conseguia trabalhar mais rápido na minha lição de casa, na minha tradução e no meu hebraico. Conforme você vai acessando a tabela, que está ali bem à mão, você passa a não precisar mais dela, você acaba memorizando sem querer, é uma maneira fácil de memorizar. E você tem também um resumo importante do material, que é a parte do material que você consulta mais. Não são só as tabelas, mas qualquer parte do material que você achar que vai gostar de ter acessível, que você sente falta quando está estudando, faz uma tabelinha, recopia, pratica a sua escrita, tem várias maneiras de deixar disponível essas tabelas para vocês. Então tá, os pronomes como a gente vê podem ser abreviados e acrescentados numa palavra. A gente vai falar primeiro de como esses pronomes ficam se eles estão acrescentados num substantivo, tá? Basicamente, o pronome é abreviado e vira um sufixo. O sufixo significa que ele aparece no final da palavra. No caso do substantivo, quando ele leva um sufixo pronominal, ele vai ser o possessivo, tá? Meu ou minha, teu ou tua, nosso, deles, etc. A gente vai ver como é que eles são no hebraico. Ele aparece então não o pronome inteiro, mas uma abreviação do pronome, ligada como sufixo no final da palavra. E aquilo passa a ser o possessivo. A gente tem na tabela aqui, vocês podem ver os pronomes e a palavra kol juntamente com o sufixo. Kol é voz. Então a gente vai ter para anochi, koli, minha voz. No segundo, atá, kolecha. No atá, em vez de você ter umas letras
parecidas com as letras do pronome, que acontece na maioria das vezes, você tem uma substituição e a gente vê o kaf. Como ele é a última letra da palavra, o kaf está na forma do kaf final. E é isso que está acontecendo aqui. Mas o kaf vai ser a letra característica do sufixo pronomial da segunda pessoa. Ele vai aparecer no singular, feminino e masculino, e no plural, feminino e masculino. Aí você vai se acostumar, apesar dele ser um pouquinho mais diferente do pronome pessoal do que os outros. Anohi, por exemplo, termina em i. Ani também termina em i. Então, coli, minha voz, tem aquele hirekiod que lembra. Por isso que eu apontei no outro. Kolecha, então, é tua voz, tá? Para o segundo feminino, a gente tem também o kaf, como eu mencionei. A diferença entre o feminino e o masculino é que o masculino é kolecha e o feminino koler. Então, para no kaf ou segue com a. Então, tua voz. No terceiro masculino, a gente tem do hu, vem o vav, e ele é pronunciado o. Então, vai ficar colo, tá? Voz dele, ou sua voz. No terceiro feminino, a gente passa a uma abreviação que não vem do pronome pessoal, mas vem do final típico feminino, o final a. Em uma outra instância, apareceu esse mapik, esse pontinho dentro do rei. Sempre que o rei é um sufixo pronomial, ele aparece com uma pique, como vocês veem aqui. Então, colar. A diferença na pronúncia é que se o rei tem uma pique, ele deve ser pronunciado. Então, em vez de colar, vai ficar colar. E uma pequena respiração associada, pronunciando levemente aquela letra. Vamos ver o plural. Anachnu tem como sufixo pronomial a terminação nu, que lembra o pronome pessoal. Anachnu, nu. Na palavra voz fica koleinu, nossa voz. Na segunda pessoa temos novamente o kaf. Aqui vai seguir as mesmas regras que a gente viu para o pronome e o mem vai ser sinal do masculino plural, o nun vai ser sinal do feminino plural. E eles têm que ser pronunciados cuidadosamente, enunciados, para serem diferenciados. Então fica kolchem, kolchem, e no feminino, kolchen, vossa voz. Para a terceira pessoa, segue-se o mesmo padrão, mem para o masculino plural, nun para o feminino plural, e temos kolam e kolan. Lembrando que elas têm que ser pronunciadas cuidadosamente. Kolam, kolan, tá? Enfatizando a diferença. Uma das questões de diferença entre o hebraico e o português é nos pronomes possessivos, né? Que aqui são sufixos, são esses que a gente aprendeu. A questão é a seguinte: no português, os nossos possessivos tendem a concordar com o objeto possuído e não com o sujeito possuidor. Então, por exemplo, caneta. Tua caneta. A caneta é tua mesmo se você for uma pessoa no masculino. Vai ser sempre tua caneta e não teu caneta. A concordância é feita com o objeto. No hebraico, a concordância é feita não com o objeto, mas é feita com o dono. Então, vai ser trocada. A gente vê, por exemplo, no segundo masculino singular, kolecha é tua voz em português. Só que o hebraico está enfatizando que o dono dessa voz é um homem, ele está no masculino. O único pronome que a gente consegue assemelhar ao português é a terceira pessoa, porque a gente pode usar, em vez do seu, sua, pode usar o dele e dela. Nesse caso, o possessivo concorda com o dono e não com o objeto. Então fica voz dele, voz dela, voz deles, voz delas. Apesar do seu, sua ser uma forma gramatical, um português mais bonito, mais correto, a gente vai preferir na aula o dele e dela, porque ele reflete melhor a tradução, ele reflete melhor o original. Numa tradução, vamos supor que você tivesse a oportunidade de traduzir uma Bíblia ou fosse fazer uma tradução oficial formal,
aí é recomendado que você use o português mais correto possível. Aí seria mais o seu, sua e não tanto o dele e dela. Dependendo também da versão, o tipo de tradução que você está fazendo. Esses são os sufixos conforme eles aparecem em substantivos. Existe uma pequena diferença se eles aparecem em substantivos que estão no plural. Até porque as palavras no plural têm terminações que as palavras no singular não têm. E você vai ter essa variação. Só que essa variação é muito pequena. Ela não é uma variação real. É o mesmo sufixo, mas ele vai se adaptar à situação. No caso aqui, para pessoas ou para substantivos no plural, você vai ter um yud que vai fazer a conexão entre a palavra e o sufixo. E vai ter uma pequena variação entre um e outro. Olha a primeira pessoa. A gente está usando a palavra Elohim, que é um substantivo no plural, e está colocando no final dela o sufixo pronomial. Na primeira pessoa, o sufixo pronomial de uma palavra no singular era o hirakyud, tá? I. Só que Elohim, como termina em im, vai ter uma adaptação. Ele perde aquele final. E no caso do primeiro singular, em vez de hirakyud, vai ter patach yud, que fica Elohai. Elohai. Essa é a forma mais diferente que a gente vai ver do sufixo. Nos demais, vai ser bem parecido ou com o sufixo anterior, o sufixo para o substantivo no singular, ou para o pronome. Vamos ao próximo. Segundo masculino singular, a gente vê Eloheiha, tá? Então, você tem o kaf final, você tem o kamatz dentro dele, mas ele é precedido por um yod. Consistentemente, se a palavra está no plural, o yud vai aparecer entre a palavra e o sufixo. Então, ele é como se fosse uma dica. No masculino plural, isso faz sentido, mas na realidade isso vai acontecer no feminino plural também. Por que faz sentido no masculino plural? A gente espera ver no masculino plural o final ei, que é o final construto, antes de você adicionar algo no final da palavra, no caso um sufixo pronomial. Só que no feminino não, o feminino tem o final ot e vai aparecer um yud mesmo assim. Então vai ficar, por exemplo, kolotai, ot, ai, o mesmo sufixo que estava ali, koloteiha, com o yud entre kolot e entre o ra final. É só isso que mudou. Os sufixos são os mesmos. Você já conhece esses sufixos. Através da aula hoje a gente vai ver muitas tabelas de sufixos e vai falar das nuances. Mas na realidade você só precisa memorizar uma. E uma ou outra diferença que vai aparecer, como aqui nesse caso, a primeira pessoa do singular. O resto, memorizando uma tabela, você vai reconhecer as outras. Segunda pessoa, então, Eloheiha. Terceira pessoa, segundo feminino, Elohair. Outra mudança que acontece são as mudanças vocálicas anteriores. Mas a realidade, quando a gente aprende hebraico bíblico, não é uma coisa que você vai estar escrevendo. Você não vai reescrever a Bíblia. Você vai ler o que já está escrito e eles vão estar usando o hebraico correto. Essas variações de vogal antes do sufixo não devem ser uma preocupação para você. Tá? Você vai usar o que já está no texto. Conhece as vogais, vai ler o que está lá. Eu estou apontando as diferenças para você ter uma noção da gramática no geral. Então aqui era Eloheiha com E antes do sufixo. No segundo feminino ficou Elohair. Tá? Terceira pessoa, Elohav. O Vav continua sendo o sufixo pronomial do terceiro masculino singular. Mas ele tem uma pronúncia diferente quando a palavra está no plural. Esta combinação de vogais que você vê aqui, kamatz, yud e vav, deve ser lida Elohav. Então, você lê o kamatz, o yud não é pronunciado e depois tem o vav. Isso é uma questão de desenvolvimento, talvez em algum ponto o yud era pronunciado, mas no desenvolvimento da língua ele passou a ser ignorado, tá? A gente não chega a chamar ele de uma letra muda, mas ele não é pronunciado nesse conjunto, tá? Então fica Elohav. O terceiro feminino também muda levemente,
ele tem as mesmas combinações de letra, só que agora o patar está embaixo do rei em vez de antes dele. Isso porque o yud fez aquela conexão do plural. Fica Elohei ha. Antes era kolah, voz dela. Agora Elohei ha, Deus dela. Tá? O ha no final. Passemos ao plural. Anachnu vai ficar Eloheinu. Então, novamente, a gente tem apenas o yud do plural e o nu, que era o final do sufixo pronomial no plural, continua na mesma. Para o segundo masculino plural, ficou Eloheihem. De novo, o sufixo está igualzinho ele era, talvez com a variação do yud e o final antes da palavra que veio do plural e não do sufixo em si. Para o feminino, Eloheihen, enfatizando o N, o Nun e o Mem no final de cada uma dessas palavras. O terceiro masculino, o terceiro plural, tanto masculino quanto feminino, que nos substantivos no singular era apenas o Mem e apenas o Nun, ficava Kolam, Kolan, passa a ser Eloheihem, Eloheihen. Ele ficou idêntico ao pronome pessoal, hem e hen. E é só enfatizar a letra final que você vai conseguir pronunciar corretamente. Não dá para confundir, não é igual, mas está parecido o suficiente. Na minha opinião, se você memorizar a primeira tabela que a gente viu, você vai navegar essa tabela sem problemas. Mas eu recomendo sim que uma delas seja memorizada, tá? Trabalhado, olhado bastante, até que ela esteja assimilada. Os sufixos pronomiais não aparecem somente nos substantivos, eles aparecem nas preposições também. Eles não significam o possessivo na preposição. Na preposição, ele vai ser o objeto da preposição. Em português, isso geralmente é o objeto indireto, que recebe a ação de uma preposição. A gente está vendo ele aqui com a preposição lamed. E com a preposição lamed, ele fica praticamente idêntico ao que ele era com os substantivos no singular. Então aqui, primeira pessoa do singular anohi fica li. Nesse caso, para mim, tomando o li tomando a preposição como para. É uma das opções de tradução dela. Segundo masculino singular, leha. Segundo feminino, lach. Talvez tenha alterado um pouquinho as vogais, está bem abreviado, mas os sufixos são os mesmos que a gente viu. Kaf representando a segunda pessoa, o ha para o masculino e o ach para o feminino. O vav aparece novamente no terceiro masculino singular, lo, e no terceiro feminino, o lah, iguais como era para o substantivo. Anachnu fica lanu, atem fica lachem, aten fica lachen, hem, lahem e hena, lahen. Não mudou. No final, os sufixos pronomiais do terceiro masculino e feminino plural ficaram igual dos substantivos no plural. Eles acrescentaram o rei para fazer a transição. Tá? As preposições, depende da preposição que você vê, vai variar um pouquinho. Mas tendo a informação da primeira tabela, não tem como confundir os dois. Algumas preposições vão levar o final, o sufixo pronomial mais parecido como ele é no plural, ou para substantivos no plural. Isso porque essas preposições ou têm aspectos plurais, é o exemplo da preposição que a gente vai ver, ou simplesmente por uma questão de pronúncia da combinação de letras da preposição no caso. Esse caso é o caso da preposição lifnei. Essa preposição termina em ei, que é aquela terminação parecida com o construto do masculino plural. Essa preposição, ela vai levar os sufixos pronomiais como se eles estivessem se ligando a uma palavra no plural. Então, já vê na primeira pessoa, anochi, vai ficar lefanai, lefanai, ai, que era como ele aparecia no plural. No segundo masculino, lefaneicha, e no feminino, lefanair. Vou repetir, vou enfatizar que o sufixo em si não está mudando. Está mudando
as vogais ao redor estão mudando as vogais ao redor do sufixo, que altera um pouquinho a pronúncia. Mas o sufixo em si vai ser sempre fácil de reconhecer. Terceiro masculino singular, lefanav, lembra daquela combinação? Vogal A, yud e vav, lefanav. Não tinha enfatizado antes, mas me ocorreu agora, dá uma olhada aqui. Esse vav está no final, ele não tem marcação vocálica. Ele não é mater lectionis e é por isso que eu estou lendo ele como v, tá? Lefanav, elohav. Ele não está funcionando como uma vogal, como ele é no sufixo para palavras no singular. Terceiro feminino singular da preposição também fica lefaneha. Acho que ficou faltando digitar aqui, tá? Vai ficar lefaneha com kamatsu embaixo. Eu vou tentar pôr aqui com a canetinha, só para vocês lembrarem que vai aqui, tá? Erro de digitação. Muito bem. Vamos ver o plural. Anachnu lefaneinu. De novo, o yud no meio. Esse yud, no caso, é similar ao yud que aparece quando os substantivos estão no plural. Mas ele está numa preposição, ele faz parte dessa preposição. Lefaneihem, lefaneihen, lefaneihem e lefaneihen. Eu tenho falado bastante para vocês enfatizarem aquela última letra da palavra, para diferenciar bem o masculino do feminino. Mas nesse caso aqui também, vamos aproveitar para falar do rei e do kaf. O kaf, na forma final que ele está aqui, vai ficar pronunciado ra. É bem mais aspirado, bem mais forte, ra. Mas o rei vai ser diferenciado com ra. Então, olha só. Lefaneihem, segunda pessoa. Lefaneihem, terceira pessoa, masculino. Falar o feminino, presta atenção. Lefaneihen, lefaneihen. De novo, pronúncia para você. Quando você estiver lendo o texto, você vai poder facilmente diferenciar o segundo do terceiro, masculino e feminino. Mas para você pronunciar corretamente, para você aprender todas as nuances do hebraico que você puder, tá aí uma diferença para você prestar atenção para ficar bonito. Tem mais uma preposição que a gente vai trabalhar hoje, que é a preposição min. A preposição min é diferente porque ela altera a sua forma para receber um sufixo pronomial. Então, por exemplo, eu vou ali no quadro. A preposição min, lembram-se dela? Ela era uma preposição que tinha o mem. Lembra que ela tem 3 elementos? Min. É isso que é importante a gente ver, porque é isso que ela vai trocar. Em vez de aparecer com esse nun, ela vai aparecer com um mem repetido. Mi, me, ni. Tá? Mais ou menos assim. Então, esse mem, ele aparece para complementar a ideia da preposição. Ele não faz parte nem da preposição e nem do sufixo pronomial que aparece nele. Mas ele aparece como um dagesh. E esse dagesh é exatamente este nun que foi assimilado dentro dele. Lembra? O dagesh marca a presença de alguns elementos que não estão mais. Então, ele nos lembra da preposição. Este nun que está aqui é um nun conector. E ele está aparecendo para complementar, para a gente transicionar da preposição para o sufixo com essa transição. E ele não aparece em todas as formas, tá? Mas não é para confundir, ele não é, na verdade, o nun da preposição. Tá? Aí é lembrar, essa preposição, então, excepcionalmente, muda um pouquinho de forma, ela recebe esse mem a mais e ela fica um pouco mais diferente. Eu estou apontando até ela para você reconhecê-la quando ela aparecer nessa forma. Essa é a ideia. Vamos lá, então, e eu vou passar para vocês, vai estar na tela já a tabela contendo essa preposição min. E eu vou ler para vocês. Anochi mimeni, tá? Olha ali o ni que eu falei. Ata mimcha, mimcha. O nun já não apareceu e você tem os mesmos sufixos. O sufixo não vai ser problema. Aprendeu aquela primeira tabela, você vai reconhecer os sufixos quando eles aparecerem. Mimer. Aí, no terceiro masculino singular, a gente tem uma outra característica que ela fica parecido com a primeira pessoa do plural. Comparem. Mimeno. Isso porque aparece novamente aquele nun conector.
No anarno, dá uma olhada aqui rapidinho, mimeno igual, tá? Como é que então a gente diferencia se tem duas coisas que são idênticas? A gente vai diferenciar no contexto. Na hora de fazer a frase, na hora de ler o que está escrito ali, você vai ter um sujeito que vai ser o masculino ou plural, masculino singular ou plural da primeira pessoa. Então, numa frase, não vai dar problema, tá? Mas tem que lembrar que o mimeno também pode ser masculino e isso só acontece na preposição min. Terceiro feminino também tem o nun conector, fica mimena, mimena. Vamos ao plural. Mimeno, já falei que é igual o plural que estava ali no masculino singular. Atem e aten, e daqui para diante você perde mais um pedacinho da preposição e vai ficar só o mem. Olha como ficou. Mikem, miken. Agora aparece um dagesh, que é um dagesh forte no kaf do sufixo. Isso porque aquele nun que estava presente na preposição teve que ser assimilado para frente na forma desse kaf, tá? Então, o kaf está com dagesh, ele tem que ser lido de acordo. É ken. Vamos aproveitar para revisar o dagesh forte? Como é que eu sei que é um dagesh forte e não é um dagesh lene? Porque é uma begad kefat. Todas as letras begad kefat podem aparecer com dagesh forte ou lene. Só que nesse caso, o kaf está precedido por uma vogal. Tá vendo? Mi, mikem, miken. Neste caso, então, o dagesh que é precedido por uma vogal é um dagesh forte. Então, esse kaf está dobrado, tá? No terceiro masculino e feminino plural, a gente tem a mesma coisa, perde-se o segundo mem, mihem e mihen. Só que nesse caso não aparece o dagesh. Por quê? Porque o rei é uma gutural. Mais um momento de revisão. Todas as guturais rejeitam o dagesh, não vai aparecer dagesh. Nesse caso, nada mais é alterado pela ausência do dagesh, simplesmente se continua a formação da palavra. Mihen, mihen. Por mais que tudo isso pareça super complexo, eu quero que você se lembre. A gente está falando de detalhes gramaticais, a gente está trabalhando uma língua juntos. E vai chegar momentos assim que vai ter muito detalhe para você assimilar. Vai aos poucos. Eu recomendo ter uma gramática perto ou mais de uma. Eu sempre estudei com mais de uma gramática para ler diferentes perspectivas de como as coisas gramaticais eram explicadas. Fica à vontade para ler quantas vezes precisar, fica à vontade para ouvir a aula quantas vezes precisar. Esses detalhes, no entanto, se você consegue ler o texto, você não precisa estar pensando tudo isso. Na sua leitura, no geral, você não precisa explicar por que tem um dagesh ou não. Se você consegue traduzir, você está na linha. É assim. Os detalhes são para a gente ter uma compreensão aprofundada da língua e vai ter momentos em que os detalhes vão fazer diferença, tá? Aí eu vou apontar para vocês. Nesse caso, entender de onde vem esse dagesh é fundamental, ou entender essa troca de vogal é fundamental. Na maioria dos casos, você não vai precisar, esse é um deles, tá? Então, isso aqui está informação para vocês, para conhecimento de vocês. Vamos abrir a Bíblia? Vou ler com vocês novamente do livro de Ruth. Abram comigo então. Se você tem uma Bíblia hebraica, a ordem dos livros é diferente da ordem dos livros na nossa Bíblia. Ela é um pouquinho difícil de se acostumar, mas a maioria das Bíblias tem no começo, aqui a lista, né? E você pode olhar os livros, a ordem dos livros e vai ajudar você a se localizar. Mas é uma coisa interessante de se falar. E a gente pode aproveitar nosso tempo e comentar um pouquinho sobre a ordem dos livros da Bíblia hebraica. Na nossa Bíblia, a gente divide os livros de forma cronológica e temática. Então, por exemplo, a gente tem os 5 livros de Moisés, seguido dos livros históricos em ordem cronológica, seguida dos livros poéticos. O livro poético não tem tanto necessariamente uma ordem cronológica, mas seguido dos profetas. Os profetas, sim, seguem uma ordem cronológica. E depois tem os profetas menores, que estão juntos na mesma ordem da Bíblia hebraica, mas localizados num lugar diferente no geral, tá? Então, a nossa preocupação, a nossa mente ocidental, ela trabalha muito mais em termos de organização cronológica histórica e um pouquinho temática, colocando os livros que são parecidos juntos. A divisão da Bíblia hebraica é diferente.
e ela é muito mais temática, mas não é um temático geral, tipo livros históricos e livros poéticos. É um temático de conteúdo. E como é que um conteúdo leva a outro? E como que a organização dos livros pode gerar um conhecimento mais aprofundado da mensagem bíblica? A Bíblia hebraica é dividida em Torá, que são os 5 livros de Moisés, profetas, que é os Neviim em hebraico, e os profetas incluem os livros históricos de Samuel e Reis, por exemplo, o que é uma coisa bem diferente ou inesperada na nossa mente. A gente não vê Samuel e Reis como livros proféticos, eles colocam eles nessa categoria. Depois tem os escritos. Os escritos são um conjunto de literatura que vem depois disso. E começa com os Salmos sendo assim o livro mais característico dos escritos pelo seu volume, pelo seu tamanho. Incluído nos escritos, a gente tem também os livros de Ruth, Crônicas, Esdras, Neemias, que nós classificávamos como livros históricos. A classificação livros históricos não existe, tá? É simplesmente Torá, instrução, lei, Neviim, profetas e Ketuvim, escritos. Com essa organização, a cronologia não é importante e fica visível. Eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas é porque é muito importante entender. Os próprios livros, por exemplo, são colocados numa ordem que vai enfatizar uma ideia e não uma cronologia. Vou para o final, para vocês entenderem. E se você está com a Bíblia na mão, acompanhe, abre lá na página onde tem o índice para a gente poder ver juntos. Você tem os últimos 4 livros, Esdras, Neemias, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Esdras e Neemias descrevem a volta do exílio, enquanto que Crônicas descreve o período antes do exílio, e eles são colocados nessa ordem. O que essa ordem faz com a mensagem bíblica? Ela coloca 2 Crônicas como o último livro, e naquele último livro, e aquele último verso diz que quando chegou o tempo certo, Deus pôs no coração de Ciro que libertasse seu povo e foi dada a ordem para que eles voltassem para a terra prometida. A Bíblia hebraica acaba, então, num ponto de suspense. Se você abre só no final, você vê simplesmente para voltar, como se eles não estivessem lá já, como se Esdras e Neemias não tivessem já falado da volta. Só que de uma perspectiva teológica, essa é a realidade. Porque a verdadeira terra prometida é a terra nova, uma terra que Deus não fez ainda para a gente, uma terra que eles esperam também, num renovado mundo, depois do fim dos dias proféticos. Então eles acabam a Bíblia lembrando a gente que apesar deles terem entrado na terra prometida terrestre, eles ainda não entraram na terra prometida em si, e que eles ainda estão aguardando essa entrada. Eu acho isso muito bonito e faz um paralelo muito bonito com o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento também acaba nessa nota, descrevendo para nós a nossa entrada na Terra Prometida e descrevendo essa Terra Prometida para nós. Ruth, então, está lá para o final. A gente vai ler só um versinho, só para completar a ideia da nossa leitura no final. Vamos ler Ruth 1. A gente já tinha lido o verso 1 e 2, a gente vai pegar a partir do verso 3. Vayamot Elimelech, Ish Naomi, Vatishaer Hi ushne baneha, vais'u lahem nashim moaviot. Shem ha'achat Orpa, veshem ha'shenit Ruth. Vayeshvu sham ke'eser shanim. Lemos então os versos 3 e 4 do primeiro capítulo de Ruth. Eu vou traduzir para vocês e lendo mais uma vez um pouquinho mais devagar. Vayamot Elimelech, Ish Naomi. E morreu Elimelech, marido de Naomi, ou Noemi. Ish é a mesma palavra para homem e marido, e ele está em construto com Noemi. Lembra que a gente falou do construto? 2 substantivos, um seguido do outro. Ish Naomi, marido de Naomi. Vatishaer hi ushne baneha. Então a narrativa passa a falar de Noemi e os seus 2 filhos. Sobrou Noemi e seus 2 filhos. Na palavra filhos, a gente tem o sufixo pronomial feminino ligado
uma palavra no plural, fica vaneha, filhos dela. Va'is'u lahem nashim, e tomaram para si mulheres, moaviot. Aqui temos o adjetivo moabita ligado em concordância com a palavra nashim, que parece uma palavra masculina plural, mas é feminina. Nashim, moaviot. Shem ha'achat, Orpa, Veshem ha'shenit, Ruth. O nome da primeira, Orpa, e o nome da segunda, Ruth. Se der tempo, quem sabe numa aula brevemente, a gente continua estudando o livro de Ruth, que não deu para entrar tanto quanto eu gostaria hoje. Mas a gente fica por aqui, vocês continuem lendo, continuem praticando e estudando. A gente está seguindo na nossa viagem juntos e aprendendo cada vez mais. Deus te abençoe.